Tenho andado emocionalmente um pouco sensível demais nos últimos dias, meus irmãos. Para ser sincero a vocês, as minhas emoções estão bem à flor da pele, estão bem afloradas. E eu percebi também que isso tem a ver com os acontecimentos, né? Você percebeu que o nosso país esse ano foi chacoalhado por um tanto de coisas sequenciais assim? E você mal fugia de uma coisa, já caía em outra coisa. E às vezes você estava num processo de euforia, por exemplo, quando as Olimpíadas estavam aí acontecendo. Dali a pouco, em seguida, né, ou muito próximo às Olimpíadas, uma tragédia, um escândalo político, ou as notícias de problemas no mundo todo. Então a gente conviveu com muitos fatos que mexeram com as nossas emoções. E eu, particularmente, tomei a cor desses fatos. Eu acabei ficando assim ao sabor desses fatos e me envolvendo com eles. E fora esses fatos que são de conhecimento público, existem também aquelas realidades pessoais que também acontecem na nossa vida, né? Um filho que está passando uma necessidade, um diagnóstico que você não esperava, enfim, coisas acontecem e crises que você tem que administrar, crises interiores, crises de relacionamento. E a gente então fica nessa roleta das emoções, as nossas emoções vão ficando sempre sendo alternadas, né? E a gente vai se alterando muito. E a gente vive de fato um tempo muito difícil. Eu queria lembrar você, numa rápida retrospectiva, de que os noticiários não pararam de comunicar tragédias, mortes, acidentes, corrupção, desvios de conduta, de caráter, abusos de força e autoridade. É o caso lá na Síria, por exemplo. Cassação, crise econômica, terrorismo, guerra, fome, seca, furacão, Olimpíadas, superfaturamento, estados falindo, desemprego, enfim, o que mais que a gente poderia colocar aqui? Tragédias como a da Chapecoense, por exemplo. Então, se você assistiu a retrospectiva ontem à noite, acabei esquecendo de assistir, você deve ter visto tudo isso lá, não é verdade? Foi um ano cheio de coisas, né? No Brasil, fora do Brasil, a gente viu coisas acontecendo, fatos, e parece que se você ficar plugado só na televisão e nos meios nas mídias, né, em geral, você fica sempre impactado. E a palavra aqui que a gente pode resumir é: essas coisas todas, elas geram um sentimento de medo na gente. A gente fica com medo, né? Você viu recentemente aqueles jovens que assassinaram aquele senhor lá no metrô, lá na estação Dom Pedro II. E a gente ouve falar de assalto, de roubo, né? Os noticiários, eles vivem disso, o tempo todo só falam disso. E a sensação que dá para a gente é que o sentimento que desperta é um sentimento de medo. Por um outro lado, a gente tem as propagandas que não param de oferecer coisas para a gente. Então tem lá um cartão bancário que diz para você assim: o que eu posso fazer por você hoje? E diz assim: se você é aposentado ou pensionista, deixa que eu resolva o seu problema. Isso também nos dá um sentimento, né? Traz um alento para a gente. Eles querem que a gente sinta alguma coisa assim: puxa, alguém se importa comigo. Então eu vou fazer esse empréstimo, vou fazer esse cartão, vou mudar para esse banco, vou comprar esse produto. Se eu comprar isso, eu me sinto mais seguro, me sinto mais amado. Então as nossas emoções, elas encontram a sua satisfação no apelo que a propaganda faz. Então você fica entre o desejo e o medo. É assim que funciona, né? Via de regra. Agora, como nascem as emoções? Eu já tinha pensado nisso há muitos anos atrás, mas na minha pesquisa dessa semana eu acabei indo a um vídeo de uma especialista. E assim, muito resumidamente, as emoções, elas nascem da seguinte forma: os nossos sentidos captam o movimento de alguma coisa. Então, ou a sua visão, ou seu olfato, seu tato, seu paladar, tá certo? Ou a sua audição captura algum movimento. Por exemplo, agora você está olhando para mim, não está? Você está vendo eu fazer um movimento, não está? Muito bem. Então, quando você olha para mim, no teu cérebro está sendo construída uma imagem disso. E a partir dessa imagem, que os especialistas chamam de imagem neural, os seus neurônios se conectam lá, são terminações elétricas dentro do nosso cérebro, e essas combinações geram imagens. Por exemplo,
Se eu disser para você assim, navio. Você acabou de ver um navio, não viu? Carrinho de pipoca. Papai Noel. Cruz. Filho. Hã? Você cria uma imagem rapidamente. Percebeu como é isso? Então, a sua audição, seu sentido, captura essa informação, essa onda sonora, traduz para o seu cérebro isso em forma de imagens neurais dentro do seu cérebro, e a partir daí, o cérebro reage a essa informação que ele recebeu. Então veja como isso é interessante, porque depois que você construiu essa imagem na sua cabeça, o seu cérebro ele manda impulsos elétricos e químicos para o seu organismo, e aí você responde a esses impulsos com uma determinada emoção. Então, por exemplo, se você visse, por exemplo, o nascimento do seu neto, tá certo? Um filho nascendo. A imagem que você viu causaria uma reação na sua cabeça, e aquilo provavelmente faria você chorar de emoção. Se você estivesse andando na rua, aqui no bairro, e de repente visse um atropelamento, você escutou barulho do carro. Você olhou, você viu o carro freando, e quando você viu, puf, pegou a criança, jogou a criança do outro lado da rua. E aí o que você está sentindo já? Não é? O cérebro descarregaria no seu corpo uma dose de adrenalina, ou seja, assim, olha, você precisa reagir a um impulso de preservação da vida. E se você tivesse que ir lá e tirar o carro de cima da criança, provavelmente você faria isso, porque a imagem que foi formada na sua cabeça gerou uma emoção e uma força tão grande que descarregou em você aquela dose de adrenalina, e você superou um limite e o seu corpo reagiu àquilo. É assim, basicamente, que nascem as nossas emoções. As emoções básicas que o ser humano tem é o medo, a raiva, a alegria e a tristeza. Os especialistas reduzem nessas quatro emoções. Mas a lista pode continuar: ansiedade, apreensão, prazer, angústia, pavor, tensão, preocupação, pânico. Todos esses sentimentos, todas essas emoções, elas emergem do modo como você pensa a vida e os acontecimentos. Agora, o que eu gostaria que ficasse claro para você, e é importante que você perceba isso, é que nem todas as pessoas reagem da mesma forma ou com as mesmas emoções ao mesmo fato. Então, digamos o seguinte: se nessa noite você está olhando para mim, e está entendendo o que eu estou dizendo, e você colocou bastante atenção e construiu na sua cabeça uma imagem do que Deus está falando para você, a sua reação ao que você está ouvindo pode ser diferente daquele que está aí morrendo de calor, já está com fome, já está pensando no peru, se passou da hora, se não passou, e está assim meio que navegando só. Percebe a diferença? Por exemplo, deixa eu dar um outro exemplo. Digamos que... eu vou falar um exemplo negativo e depois eu falo um positivo. Digamos que nós aqui testemunhássemos um problema, um acidente, por exemplo. Todos nós teríamos as mesmas emoções em relação ao acidente? Obviamente que não. Alguns ficariam noites sem dormir, alguns nunca mais atravessariam aquela rua. Não, aqui eu vi o atropelamento, eu não ando mais aqui, eu dou a volta no quarteirão. Outros, iriam lá para socorrer a vítima e não teriam as emoções, acabaram ali, acabou o acidente, acabou o problema. Percebe que o fato é o mesmo, mas as emoções que cada um de nós tem, as reações emocionais são diferentes. Uma forma também de deixar isso claro, para que você entenda isso, é você pegar, por exemplo, o que acontece com os médicos e enfermeiros. Temos alguns enfermeiros aqui, ou médicos? Ok, os enfermeiros, como eles trabalham, não é? Eles estão lá todo dia lidando com o quê? Com doença, com sofrimento humano, não é verdade? Aí você chega com a sua mãe com dor de cabeça, ou com a sua filha, está lá com um probleminha de cólica intestinal, e você já está desesperado porque você acha que ela está quase tendo desidratação, que ela vai desmaiar. E aí chega no hospital assim: ai meu Deus do céu, corre, ajuda, pega aqui, dá um jeito. E a enfermeira: calma minha senhora, está tudo bem, sua filha não tem nada. Como não tem nada? Você não está vendo? E ela simplesmente põe a criança e resolve o problema.
E a gente fala assim, esse pessoal não tem amor, esse pessoal não se emociona com nada, eles são frios. Não é que eles são frios, é que eles fazem isso tantas e tantas vezes, que a reação emocional que eles têm ao mesmo fato é muito diferente do que as nossas reações. Ficou claro isso, meus irmãos? Então deixa eu terminar minha introdução com a seguinte premissa. Uma verdade sobre as emoções é que nosso julgamento sobre os fatos, a nossa interpretação dos fatos e as realidades definem que tipo de emoções teremos ou não em relação às realidades externas ou mesmo às realidades internas da nossa vida. Deu para entender isso? Vou repetir então esse fechamento da introdução. A nossa interpretação dos fatos vai gerar as nossas emoções. Então, a maneira como você interpreta os fatos e os acontecimentos vai gerar em você emoções mais positivas, menos positivas, emoções negativas e emoções mais negativas. Em outras palavras, a sua leitura vai definir o que vai acontecer com você na sequência disso. Tudo bem? Agora, pergunto a você, como você reage às circunstâncias da vida como um cristão? Qual é a forma que o cristão usa? Como é a leitura que um cristão deve fazer da realidade? Será que nós, como cristãos, vamos olhar para a realidade da mesma forma que as outras pessoas olham? Nosso irmão Flávio, há poucos segundos, disse assim, eu tenho ouvido muita gente dizer assim, não vejo a hora de 2016 acabar. Você ouviu isso de alguém? Porque a leitura que ele fez sobre o ano foi a pior possível. Detestei esse ano, quero que ele suma da minha vida. E aí nós olhamos para esse mesmo ano e dizemos assim, Senhor, nós estamos aqui para te agradecer por 2016. Percebeu a diferença? Como é que a nossa leitura do mesmo fato muda tudo? E como nós cristãos devemos ler as realidades da vida? Porque, veja só, da mesma maneira que nós tivemos vitórias, muitas pessoas que não são cristãs e que não entregam a Deus as suas vidas também tiveram vitórias, não é verdade? E muitos de nós que tivemos perdas, outras pessoas que também não são cristãs também tiveram perdas. Vamos combinar que as Escrituras deixam claro que o que acontece com o justo acontece com o injusto. O que acontece com o que faz sacrifícios também acontece com o que não faz sacrifícios. O Eclesiastes 9 diz assim, isso é uma coisa óbvia. Então a diferença está onde? Os irmãos acham que se uma bala perdida vir na sua direção, não é? Vai ter uma redoma de vidro que vai bater na redoma e vai cair a bala no chão, porque você é crente? O que você acha? Muito provavelmente não. Muito provavelmente não. Se tiver um vírus no ar, uma virose no ar, e seu filho está lá na escolinha respirando junto com as crianças, você acha que aquele vírus que está ali em todas as crianças não vai entrar no narizinho da sua criança? Porque você é crente e Deus protege o seu filho contra viroses? O que você acha? Provavelmente não. Mas a forma como nós reagimos às circunstâncias da vida, aí tem muita diferença. Aí existe muita diferença. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Quero falar sobre você equilibrar as suas emoções. Veja que do verso 28 ao verso 30, o apóstolo Paulo diz para nós qual é a perspectiva de Deus sobre aquilo que nos acontece. Ele diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aí ele vai dizer, pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí ele conclui dizendo, os que predestinou, também chamou, justificou, glorificou. Em outras palavras, o Paulo está dizendo assim, da perspectiva de Deus, sobre tudo o que acontece com a gente, então se nós perguntássemos assim, Deus, qual é a sua perspectiva sobre 2016 na nossa vida? Como é que o Senhor leu isso na nossa vida? Como é que foi que o Senhor interpretou esses fatos?
o Paulo diria: bom, uma coisa é certa, Deus age em todas as coisas que acontecem. Deus diria: eu agi na sua vida através de tudo que aconteceu com você. Isso precisa ficar claro para nós. A segunda coisa que o Paulo está dizendo é que o agir de Deus é sempre a nosso favor. Deus, olha lá, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Então fique claro que o seu 2016, Deus agiu sobre ele, Deus viu tudo o que aconteceu no seu 2016 e aproveitou cada oportunidade que ele teve. Para quê? Para abençoar você. Talvez seja por isso que mesmo nas coisas mais difíceis, a Bíblia diga assim: em tudo dai graças. Porque para nós, não são só as coisas boas que são dignas de dar graças. Para nós, todas as coisas nós devemos agradecer, porque nós temos a consciência de que se Deus permitiu que isso acontecesse, de alguma forma Ele vai fazer com que isso coopere para o nosso bem. E isso é uma forma de ver a vida extremamente positiva. A terceira coisa que o Paulo diz é que o agir de Deus sempre tem como finalidade nos transformar à semelhança de Jesus. É isso que o verso 30 está dizendo. Deus nos chamou, nos predestinou para sermos conforme o seu Filho. Esse é o propósito dele. Em outras palavras, Deus faz com que todas as coisas que aconteceram com você coopere para o seu bem. De que maneira? Transformando você numa pessoa mais próxima a Jesus. Transformando você numa pessoa mais paciente como Jesus, numa pessoa mais bondosa como Jesus, numa pessoa mais calma como Jesus, numa pessoa mais sábia como Jesus. Em outras palavras, Jesus é um homem perfeito e Deus está transformando todos nós, através das circunstâncias da nossa vida, em pessoas semelhantes a Jesus. Tudo bem? E por último, o Paulo diria assim, só que tem uma coisa aqui que precisa ficar claro, que está aí no verso 30. O verso 30 diz que para que isso fosse possível, para que essa relação, esse relacionamento com Deus existisse, Deus tomou a iniciativa e fez aí pelo menos essas 4 coisas. Ele nos predestinou, chamou, justificou e glorificou. Eu teria que investir quase que uma noite inteira para lidar com esses termos teológicos. Deus predestinou você, você estava predestinado, Deus de antemão escolheu você. Aí Ele chamou você, um dia você ouviu Deus chamar você: vem para cá, vamos caminhar juntos, vamos viver juntos. E aí quando Ele chamou você, Ele justificou você. Ele pegou o sangue do Filho dele e disse assim: agora você é um justo na minha presença por causa do sangue do meu Filho. Você pode entrar e sair da minha presença, você pode falar comigo, viver comigo, me ouvir, ter a minha bênção, ter a minha voz, ter a minha amizade, a minha companhia, por causa do sangue de Jesus. E aí ele diz para o outro: e esses que ele justificou, ele também glorificou. Bom, essa palavra é muito rica. Como é que Deus glorificou você? Como é que Deus nos glorifica? É isso que o Paulo está dizendo. Bom, 4 coisinhas simples. Deus age em todas as coisas. O agir de Deus é sempre para o nosso bem. O agir de Deus sempre tem como finalidade transformar-nos à semelhança de Jesus. E foi Deus quem fez tudo isso acontecer. Em outras palavras, Ele quis que fosse assim. Ele tomou todas as providências para que pudéssemos enfrentar todas as coisas com outra capacidade e disposição. Amém, meus irmãos? Amém. Isso é obra de Deus, isso é mérito de Deus. Agora veja aí a seguinte pergunta de Paulo no verso 31. Você não vai conseguir ver, mas eu vou ler para você. Olha a pergunta que ele faz. Que diremos, pois, então, diante dessas coisas? Que diremos, pois, então, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero fazer a seguinte pergunta para você. A pergunta é: de dentro desse relacionamento que você estabeleceu com Deus, de dentro dos cuidados dessa relação que provê cuidado, que provê para você força, vida, graça, de dentro desse relacionamento, quais são as coisas que existem contra nós? O Paulo está perguntando aí: que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas? Dessas coisas que vêm contra nós: acidentes, doenças, diversidades, mortes, crises,
perseguições, mentiras, calúnias, traições, enfim. Diante dessas coisas, que sabemos que Deus age em todas as coisas, diante dessas todas as coisas que Deus age para o nosso bem, o que a gente pode... A pergunta então é, que diremos, pois, diante dessas coisas? Será que uma dessas coisas é capaz de ser contra nós? O Paulo vai afirmar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja só, se Deus é por nós, quem será contra nós? Repita comigo, rapidinho. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Você vai falar sozinho agora, tá bom? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Está desanimado, mas tudo bem. Veja só, o Paulo está dizendo assim, ei, um minuto só. Se foi Deus quem quis, se tudo que acontece, Deus age para o meu bem, se tudo que acontece, Deus faz com que isso coopere para que eu seja mais parecido com Cristo, e se foi Deus quem quis que fosse assim, Ele me predestinou, chamou, justificou e glorificou, a pergunta que fica agora é o seguinte, bom, se Deus é por mim, o que vai ser contra mim? Você acha que o divórcio pode ser maior do que você? Você acha que a crise econômica pode derrubar você? Você acha que uma enfermidade pode destruir você? Uma crise emocional, uma depressão, mentiras, calúnias, traições, inveja, assassinatos, roubos. O Paulo está dizendo assim, nada pode ser contra nós. Porque Deus é por nós. E se Deus é por mim, o que fica acima de Deus? Porque se alguma coisa vai ter que me derrubar, vai ter que derrubar Deus primeiro. Deu para entender isso? Sim ou não? Agora veja o seguinte, a pergunta do Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja só, é uma coisa é você viver por conta e risco. Quando a gente vive por conta e risco, quando a gente não traz Deus para a dimensão das nossas relações humanas, quando a gente não entrega tudo a Deus, quando a gente não fala com Deus, quando a gente não percebe Deus, quando a gente até vem na igreja e tudo mais, e participa das coisas da igreja, enfim, essas coisas da religião, quando a gente simula um relacionamento, mas esse relacionamento não existe de fato, quando as coisas vêm diante de nós, o que acontece? Você sente o tranco, fala a verdade. Você sente o tranco. E aí você fala, opa, peraí, essa situação não pode ser maior do que eu. Por quê? Porque maior é o que está em mim do que o que está fora de mim. E aí você sabe que se você for a Deus, você sabe que se você restabelecer a sua vida com Deus, a sua relação com Deus, dessa relação você terá forças, porque o apóstolo Paulo vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. A diferença não é que essas coisas não acontecerão conosco. A diferença é que nós sabemos que se Deus é por nós, nada pode ser contra nós, desde o instante que nós estivermos ligados a Ele. Tudo bem? Então, qual deve ser a nossa reação diante dessas coisas? Vamos fugir? Vamos nos desesperar? Vamos nos fazer de vítimas? Vamos responsabilizar outras pessoas? Vamos duvidar de Deus nesses momentos? Diante dessas catástrofes da vida, vamos duvidar de Deus? O que faremos? Para onde iremos nós? Jesus falou para Pedro, Pedro, se você quiser ir embora, pode ir. E a resposta do Pedro foi, eu não tenho para onde ir. Só o Senhor tem palavras que me dão vida eterna. Eu não tenho outro lugar para ir. Eu só posso ficar no Senhor. É o Senhor quem fortalece o meu coração. Então, para Paulo é simples assim, se Deus é por nós, se o Criador de todas as coisas é por nós, quem pode ser contra a nossa vida? Essa verdade, meus irmãos, moldava o pensamento e, consequentemente, as emoções do Paulo. Sabe de uma coisa? A gente consegue perceber claramente isso.
quando você vê alguém que tem uma relação de fé e de confiança em Deus, você percebe nitidamente que a sua reação emocional é outra. Você chega desesperado e aquela pessoa diz assim: calma, minha filha, está tudo bem, Deus vai cuidar disso. Mas o fato é o mesmo, mas as reações são totalmente diferentes. Agora veja a segunda pergunta do apóstolo Paulo, está aí no verso 32. A pergunta é essa: aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Vou ler novamente. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? O Paulo conhece o poder que a ansiedade tem, meus irmãos, e nos convida a perguntar assim: até onde Deus foi para nos assegurar condições de vida? O que Deus fez para garantir condições para a nossa vida? Essa é a pergunta do Paulo. E aí o João responderia: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. É isso que Deus fez. Deus, o Criador, entregou seu Filho à morte nas mãos de criaturas assassinas, a fim de salvar esses mesmos assassinos. Dessa forma, é evidente que Deus é por nós, sem reservas ou restrições, diz o Carson. Veja que interessante. Até onde Deus foi para nos garantir essas condições de vida? Bom, Ele entregou seu Filho à morte nas mãos das criaturas assassinas e pecadoras, a fim de salvar esses mesmos assassinos. Se Deus fez isso, é evidente de que Deus é por nós e Ele não tem nenhuma reserva nem restrição a nos ajudar, a nos abençoar. Da parte de Deus, está tudo certo, está tudo combinado, porque Ele já fez tudo o que tinha que fazer por mim e por você. Se Deus nos deu o que Ele tinha de melhor, não nos dará também as demais coisas? Esses dias em oração, eu me lembrei das palavras do pai do irmão mais velho do filho pródigo. Você lembra dessas palavras? O filho pródigo, a história do filho pródigo, a história daquele menino que pede ao pai a sua herança, sai de casa, gasta tudo e volta, gasta com as mulheres e tudo mais, e vai trabalhar de empregado, e lá trabalhando de empregado ele fala: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Vou voltar para casa. E quando ele volta para casa, o pai o recebe com festa. E o irmão mais velho, quando vê a festa acontecendo, fica louco da vida, não quer entrar na festa, e quando o pai vai chamá-lo para a festa, ele joga na cara do pai: poxa, eu estou aqui, nunca saí de casa, não sou que nem esse teu filho vagabundo que voltou para casa agora, e o senhor faz festa para ele? Você nunca fez festa para mim? Eu estou aqui trabalhando há tantos anos e o senhor nunca assou um cabrito para mim, para os meus amigos? E aí as palavras do pai para esse filho são essas aqui. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. O que o irmão do filho pródigo não viu, meus irmãos? Ele não viu que todas as coisas que o pai tinha era dele. E isso é muito trágico. E por que o irmão do filho pródigo não viu tudo que ele tinha? Ele não sabia o que tinha, porque ele pensava que tinha apenas aquilo que ele trabalhou para conquistar. O orgulho desse menino o impedia de ver, o impedia de contar com todas as coisas que seu pai lhe dava o tempo todo. Parece que a lição aqui a ser aprendida é que, porque às vezes acontece assim, na minha oração pelo menos foi assim, eu compartilho um pouco do meu coração com você. Parece que falta alguma coisa, não parece? Não tem hora que você ora dizendo assim: Deus, por quê? Deus, aonde? Deus, cadê? Deus, o Senhor não vai fazer? Deus, o Senhor, né? Por que eu estou nessa situação? Esse menino chegou reclamando: poxa pai, o Senhor nunca me deu nada. E esse filho que volta, o Senhor dá tudo? Como assim nunca te deu nada? Nunca te dei nada?
Tudo sempre foi seu. Você que não conseguiu ver isso. Você que não conseguiu usar isso. Imagina que isso é uma coisa muito trágica, meus irmãos. Pensa na tragédia de você achar que Deus não dispôs tudo para você. Você está na casa de Deus, você está na relação com Deus e você desconfia ou acha que Deus não vai fazer tudo que Ele pode por você, ou que todos os recursos de Deus estão à sua disposição. Quando a gente pensa assim, é porque a gente acha que Deus só nos dá o que nós merecemos. Esse era o problema do irmão do filho pródigo. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu cuidei, eu trabalhei, o Senhor nunca me deu mais, o Senhor não me deu outras coisas. Aí o pai olha e fala assim, poxa, mas você não entendeu nada. Você não entendeu que tudo que eu tenho é seu. E aí, enquanto eu orava e escrevia a minha oração, eu me lembrei desse texto e diz assim, Deus, tudo que é seu é meu. Então eu posso acolher um tanto de coisas que me faltam agora, porque é seu e é meu. São minhas essas coisas. O Senhor me deu, o Senhor disponibilizou para mim. Percebe a diferença? Eu não preciso fazer por merecer, Cristo fez por merecer. Eu só preciso tomar posse dessas coisas. Esse termo tomar posse está meio prostituído, mas é isso aí mesmo. Tome posse das bênçãos de Deus em Cristo Jesus. O Paulo vai dizer que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. E toda sorte de bênçãos está separada para nós, está disponível para nós. Você consegue ouvir a voz de Deus dizendo para você, meu filho, você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é seu. Não tem nada reservado, não estou escondendo nada de você. Não tem nada que eu não possa te dar, não tem nada que você não possa pegar. Percebe a diferença? O Davi responderia a esse sentimento de ansiedade, puxa vida, o que vai acontecer? Puxa vida, né? Será que vai dar certo? Será que Deus realmente vai? Porque o texto está dizendo, né? Como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? O Davi dizia assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz, Ele me guia, Ele refrigera, Ele me alimenta e Ele me protege. Imagina que você precisou de Deus, você precisou que Deus refrigerasse você. Imagina que você está numa situação e as suas emoções estão assim, Senhor, eu não aguento mais, estou aqui arrancando meus cabelos. Você chega perto de Deus e diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o Senhor me guiará, o Senhor me refrigerará a minha alma, o Senhor passará comigo pelo vale da sombra da morte. Imagina que tudo isso que você viu não acontecesse. E a sua oração caísse no chão vazia, fosse apenas um eco numa tarde, dentro do seu quarto trancado. Você acha que Deus, o seu Pai, ouviria você e deixaria você só? Lembra de quem fez uma oração dessa e que se sentiu sozinho? Qual o nome dele? Jesus? Não foi? Meu Deus, por que me desamparaste? Passa de mim essa hora. Mas aí imediatamente depois o que ele diz? Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. E ele levanta e fala, chega, vamos em frente, porque a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos pecadores chegou e ele cumpre a sua missão. Percebe a diferença? Como que as nossas emoções, meus irmãos, seriam se nós tivéssemos essa certeza, essa convicção que Deus não poupou nem seu Filho? Você acha que Ele não vai nos dar juntamente com Ele de graça todas as coisas? A terceira pergunta que deve equilibrar as nossas emoções está aí no verso 33 e 34. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja só, eu não sei se você termina o seu ano, como é que está a sua dose de culpa ao terminar o seu ano? Como está o seu sentimento de culpa? Você está se sentindo culpado? Eu vou exemplificar. Não nos sentimos capazes o bastante
não nos sentimos competentes profissionalmente, emocionalmente o bastante, não nos sentimos fiéis a Deus o bastante, nos sentimos culpados, não nos sentimos crentes o bastante, não nos sentimos provedores o bastante, faltou mais dinheiro em casa. A verdade é essa, você falhou na sua missão de provedor e agora você se sente culpado. Nós não nos sentimos amigos o bastante, eu não fui amigo o suficiente. Enfim, a gente sempre se sente culpado, não é verdade? E talvez nessa época de final de ano, boa parte das nossas emoções são tristes por causa da culpa que nós carregamos. Agora o Paulo está dizendo assim, se o único que poderia me culpar dos meus erros, das minhas mazelas, me justificou, ninguém mais pode fazê-lo. Quem fará alguma acusação contra mim? Se é Deus quem me justifica, só Ele poderia me culpar. Isso não quer dizer que nós não somos errados. Isso quer dizer que se nós entregamos a Deus a nossa culpa, o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça e nos purificar de todo pecado. Então você não precisa carregar culpa. Por quê? Porque o único que poderia culpar você definitivamente e de maneira justa, resolveu justificar você, resolveu perdoar você. Isso muda em relação aos nossos sentimentos ou não? Eu acho que muda muita coisa, meus irmãos. O Paulo sabe que o veredito de Deus é baseado não no que nós fazemos, mas no que Cristo fez por nós. No mesmo capítulo 8, verso 1 e 2 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Em outras palavras, não tem mais condenação porque você está em Jesus, e agora o Espírito de vida conduz você a uma experiência de vida. Você não precisa mais ficar nessa experiência de morte, porque o pecado não é mais senhor da sua vida. Você deixa o pecado, confessa o pecado, e imediatamente você é perdoado por Deus, e a sua história continua. Essa pergunta do apóstolo Paulo muda os nossos sentimentos em relação à culpa? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Eu acho mesmo que a grande pessoa que nos acusa o tempo todo somos nós mesmos, não é verdade? Nós somos os primeiros a nos culparmos. E a gente acha que a gente tem direito de nos culpar. Ah, pastor, eu não me perdoo pelo que eu fiz. Ah, pastor, eu não me perdoo por não ter feito. E outra coisa, a culpa também ela vem de uma coisa chamada expectativa. Nós criamos expectativas sobre nós, expectativas sobre os outros, e aceitamos as expectativas dos outros a respeito de nós. E quando essa expectativa que o seu pai tem sobre você não é cumprida, como você se sente? Culpado, não é? Agora, o que o Paulo está dizendo é o seguinte: quem é que pode me culpar? Quem é que tem o direito de me culpar? Deus. E Ele escolheu fazer o quê? Não culpar você, justificar você. Então, qual é o sentimento que você deve ter em relação aos seus erros? É o sentimento da vida no Espírito que te conduz à liberdade, e não o sentimento que te conduz à morte, à prisão ou à culpa. Amém? E por último, a quarta pergunta é essa: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Sabe, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, e essa aqui talvez seja a frase mais importante dessa mensagem. Eu quero dizer para vocês que o dilema é real. Eu devo advertir os irmãos que algumas coisas podem sim nos separar do amor de Deus. Sabia? O Paulo está dizendo assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? E eu digo assim: Paulo, eu acho que tem sim, algumas dessas coisas podem nos separar do amor de Deus. O perigo é real. Como assim, pastor? Veja só, eu vejo muito crente ou muito cristão que se separa do amor de Deus por muito menos de tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada.
Tem muita gente que deixa de vir à igreja porque, assim, eu não gostei do que me falaram. Deus não está agindo como eu gostaria. Eu não me importo muito com isso. Eu tenho outras prioridades. A minha relação com Deus, enfim, pastor, passou, era coisa da adolescência, agora eu estou em outra. Enfim, as pessoas deixam esse amor de Deus ser rompido na vida delas por muito pouca coisa. Não é verdade? Quantos desviados nós temos? Quantas pessoas que estão aqui e amanhã talvez não estejam mais? Não é verdade? Eu digo isso, meus irmãos, porque o nosso relacionamento com Deus, ele está fundamentado em 2 pilares. Imagina aqui 2 pilares. Tem um aqui, um do meu lado esquerdo e do lado direito temos 2 pilares. Esses 2 pilares sustentam a nossa relação com Deus. O primeiro pilar é o amor de Deus por nós. Como é que nós sabemos que Deus nos ama? A Bíblia diz que Deus nos ama porque Deus prova o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores. O que Ele fez? Ele deu seu Filho para morrer no nosso lugar. Essa é a grande prova do amor de Deus. Esse pilar muda, esse pilar cai, esse pilar racha. O que você acha? Esse pilar treme, apodrece? Não. Qual é o outro pilar do nosso relacionamento com Deus? É o nosso amor por Ele. Veja o seguinte, esse nosso amor por Ele tem que ser provado por nossa participação nos sofrimentos de Cristo. No mesmo capítulo 8, verso 17, diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. O que o Paulo está dizendo é que, esse outro pilar aqui é o nosso amor por Cristo. E como é que o nosso amor por Cristo é manifesto? O amor de Deus por nós foi manifesto de que forma? Deus deu a vida do Filho por nós. Tá certo? É um amor prático. E o nosso amor por Ele, como é provado? O Paulo está dizendo no verso 17: olha, nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, se nós participamos dos seus. Você acha que o Evangelho é uma relação com Deus fácil? Sim ou não? Como foi que Jesus disse que você teria a vida? Vai, deixa a sua vida, quem perder a sua vida, vai. Vamos, meus irmãos, quem perder a sua vida vai achar, e quem achar a sua vida vai perder, é simples assim. Ou seja, se você não tiver a mesma disposição de Jesus, de sendo Deus, se dispôs à sua glória, se fez homem, como homem, serviu as pessoas, se humilhou, se você não tem essa mesma disposição, você acha que a sua relação com Deus vai ficar estabelecida? Você acha que a angústia, a depressão, a dor, a morte não vai separar você de Deus? O que você acha? Agora veja que surpreendente, está aí no verso 36, é o verso seguinte, olha só, eu vou ler o verso 35 e o 36. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Agora vem o verso 36. Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao... Que história é essa de enfrentar a morte todo dia? Que história é essa de sermos considerados como ovelhas para o matadouro? Irmãos, o apóstolo Paulo acaba de citar o Salmo de número 44, verso 22. E sabe qual é a história do Salmo 44? O Salmo 44, metade dos versos é uma lamentação, metade dos versos, dos primeiros versos, é uma declaração de Deus salvando o seu povo na história. Deus, os nossos antepassados viram a tua glória, tu és Senhor sobre todas as coisas, o Senhor ajudou o nosso povo, o Senhor tirou o povo do Egito, o Senhor construiu a nossa nação, o Senhor é um Deus tremendo, todas as nações sabem que o Senhor é o único Deus. De repente, na metade do Salmo 44, ele diz assim: mas por que é
que nós estamos cativos? Por que é que nós estamos presos? Por que é que nós estamos sendo tratados como ovelhas que vão para o abatedouro? Por que é que a nossa vida está sendo exposta à morte todo dia? Essa é a segunda metade do verso 44. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que existem dois pilares. E essas coisas não podem nos separar do amor de Cristo se você tem uma relação de confiança em Deus, se você está disposto a sofrer como Cristo sofreu. Porque se você não está disposto a passar por esse processo de dor, na primeira tribulação o que você faz? Cai fora. No primeiro problema o que você faz? Muda. Deus mudou? O pilar de Deus mudou? Não. Quem mudou? Foi o seu pilar. Você construiu a sua casa sobre a areia. Quem é que constrói a casa sobre a areia? Aquele que ouve, mas não vive nada. Aquele que ouve, mas não paga o preço de construir a sua casa em coisas sólidas, que é a rocha, que é Jesus Cristo. E Jesus vai dizer, quem construiu a sua casa sobre a rocha é aquele que ouviu a minha palavra e viveu essa palavra. E praticou essa palavra. Em outras palavras, se você, esse verso, ele está dizendo, quem nos separará do amor de Cristo? Esse verbo é verdadeiro para aqueles que têm consciência de que participam dos sofrimentos de Cristo. Caso contrário, por muito menos do que isso, você pode sim ser separado do amor de Cristo. Não porque Deus separou você, mas porque você correu, porque você negou a Cristo, porque você não quis, porque você não viveu. Amém, meus irmãos? Amém. E agora o texto termina dizendo assim, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O Paulo está dizendo, em tudo isso que acontece na vida, em todas essas coisas difíceis que acontecem, e ele está dizendo aqui perseguição, angústia, tribulação, fome, nudez, são coisas que ele viveu, não são coisas que ele tirou da cabeça dele. Paulo passou por isso de fato. Por meio dessas coisas, nós somos mais do que vencedores em todas essas coisas. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Paulo fala, meus irmãos, de situações que podem nos separar do amor de Deus. Mas ele afirma que essas realidades não podem nos separar do amor de Cristo, por quê? Porque nós estamos firmados, apesar de todas essas circunstâncias difíceis, nós já temos a possibilidade de sermos mais do que vencedores sobre todas elas. Amém. O Apocalipse vai dizer assim, aquele que ouve as minhas palavras, aquele que é fiel até a morte, dar-lhe-ei a coroa da vida. O Paulo está certo de que se o seu pilar, se a sua fé continuar sendo edificada em Cristo, nada dessas coisas pode abalá-lo, porque ele já é mais do que vencedor. E ele não vê a possibilidade de nenhum agente exterior tombá-lo. Ele não vê a possibilidade de nada do que acontece fora dele tirá-lo, tá certo? Dessa relação de amor com Deus. E eu termino dizendo para você, já convidando os irmãos à Santa Ceia, a forma como nós respondemos aos fatos determina o nosso estado emocional. Eu falei isso no começo e volto a dizer isso agora. Se julgarmos que alguma coisa tem poder de nos afastar de Deus, se você der para a sua depressão, para o seu problema, para a sua crise, poder para Ele emocionalmente, se você se entregar a Ele, se você se prostrar a Ele, provavelmente Ele vai fazer um grande estrago na sua vida. O fato é o mesmo, mas a interpretação do fato precisa ser diferente. Se entendemos que alguém pode levantar alguma acusação contra nós, você vai se sentir culpado, ainda que a verdade seja que quem pode querer nos culpar se é Deus quem nos justificou?
se você der a alguém o direito de culpar você, se você der a você o direito de culpar você, você se sentirá culpado. Ainda que nem Deus queira fazer isso. Essas afirmações, meus irmãos, não mudam as circunstâncias, mas ela muda a forma como nós as vemos e elas mudam os sentimentos que nós temos. Lembra do que eu falei dos sentimentos no começo? Que a forma como você vê o fato gera um sentimento em você, gera uma emoção em você. Essas perguntas do Paulo mudam completamente a forma ou a reação que nós teremos e como os nossos sentimentos vão ser gerados e os sentimentos que nós vamos experimentar. Isso acontece porque quando a gente faz isso, a gente amadurece os nossos sentimentos, porque a gente adquire a perspectiva certa em relação à vida.